O jogo Evony, como muitos outros jogos de estratégia e RPG, frequentemente lança novos conteúdos, incluindo generais e itens, para manter o interesse dos jogadores e incentivar a continuidade do jogo. No entanto, essa prática pode levar a alguns problemas. Primeiro, Power Creep. A introdução constante de novos generais e itens mais poderosos pode criar um fenômeno conhecido como Power Creep, onde os jogadores sentem que precisam sempre adquirir os novos lançamentos para se manterem competitivos. Isso pode desvalorizar o esforço e o tempo investido em adquirir e melhorar generais e itens antigos. Podemos observar que em Evony acontece isso. Como exemplo, temos alguns generais que foram lançados logo no início do jogo e com o passar do tempo foram ficando obsoletos quando comparado aos novos generais recém-lançados. Ainda assim, Evony lançou aqui o Conselho do Estado e isso permitiu que a gente aproveitasse os generais mais antigos, como o Aníbal, a Electra, para cumprir os requisitos aqui do Senado, na aba de governador. Então, libera alguns buffs. Então, não ficou totalmente perdido, porém, o esforço de ter ascendido as estrelas, de ter juntado os materiais como incendiares, liberado especialidades, ficou em parte perdido. Por exemplo, as pedras únicas que foram gastas para poder liberar as especialidades desses generais, como ele está aqui cumprindo este requisito do Senado, não está em funcionamento. Também os buffs de ter ascendido as estrelas vermelhas também não está em funcionamento. Apenas o que está em funcionamento são a liberação desses buffs aqui, no caso que está em verde. Aqui na Electra, como eu ainda falta liberar 2 estrelas vermelhas, então o quarto buff e o quinto não está liberado, porém no Aníbal já está todo liberado aqui. Então note que com o lançamento de novos generais e novos itens, alguns itens e generais mais antigos vão ficando obsoletos e causa esse efeito conhecido como Power Creep. Segundo, desbalanceamento. Com a introdução de novos elementos mais fortes, o equilíbrio do jogo pode ser afetado, tornando algumas estratégias ou personagens obsoletos e limitando a diversidade de táticas que os jogadores podem usar. Como exemplo, nesse momento eu estou evitando participar de batalhas por falta de novos generais mais adequados com novos buffs para poder enfrentar o inimigo. O único general que eu tenho que está mais adequado para enfrentar o inimigo nesse exato momento, que é um general mais recente, que já tem impacto, é o Marco Agripa. Porém, eu estou ascendendo aos poucos as estrelas vermelhas a ele. Consegui ascender 3 estrelas. Estou fazendo isso de forma gratuita, aproveitando que ele vem sendo oferecido no evento Teste de Cavaleiros. Então, ele é um dos generais que eu estou conseguindo ascender e que está mais adequado para enfrentar os inimigos. Porém, como eu substituí o Aníbal por esse general aqui, porque ele é um pouco mais forte, porque já tem impacto, mas como é difícil de conseguir mais dele para poder ir ascender nas estrelas, diferente do Marco Agripa, que a gente consegue gratuitamente toda vez que vem o evento de Teste de Cavaleiros. Então, nesse momento, eu estou evitando de atacar os inimigos com tropas de cavalaria, porque os buffs desse general ainda não atingiu uma porcentagem adequada para poder enfrentar inimigos que já estão bem adiantados. Para tropas terrestres, a gente ainda tem uma opção de uma boa general que já tem impacto, que está sendo oferecida aqui também nesse evento de Folia do Banquete, que é a Frigg. Também tem uma boa opção para auxiliar do Marco Agripa, que é o Merlin, e que já tem impacto, então dá uma boa combinação. Então, por isso que para enfrentar o inimigo com tropas de alcance, relativamente eu tenho um bom general. Porém, para as tropas terrestres, eu teria que
participar desse evento Folia do Banquete e sempre estar resgatando a Frigg. Para isso eu precisaria pontuar atingindo 8.000 pontos nesse evento. Mas no momento eu estou dando preferência de resgatar o Merlin, porque caso Evonin pare de oferecer o Marco Agripa no evento Teste de Cavaleiros, substituindo por outro general, se eu tiver uma boa quantidade de Merlin recrutado em minha conta, eu posso tentar ascender ele totalmente. Também nesse momento em minha conta está faltando bons generais que tenham bons buffs e já possuam pacto para atacar com máquinas de cerco. E quando eu digo que esteja apropriado para atacar, ele precisa ter sim algumas estrelas vermelhas acendidas, tá? Porque sempre em batalhas a gente cai contra jogadores que compram muito pacotes e os buffs são bastante altos. Então não adianta entrar em batalha com apenas um general para liderar apenas um tipo de tropa, no caso, tropas de alcance, a não ser que eu entre e fique só fazendo defesa. Daí não poderia estar atacando a não ser que fosse com tropas de alcance. Devido a isso eu tenho evitado bastante participar dos eventos que tem a batalha. Eu estou tentando aos poucos ir evoluindo minha conta, conquistando novos buffs e tentar conquistar novos generais que já tem pacto. Para isso também eu estou juntando bastante pergaminhos para poder utilizar todo de uma vez quando vier um bom general que tenha bons buffs, já tenha pacto neste evento Convocação de General Histórico. Terceiro, pressão para gastar. Jogos que frequentemente lançam um conteúdo novo e mais poderoso podem criar uma pressão nos jogadores para gastar dinheiro real, onde as atualizações podem ser adquiridas mais rapidamente através da compra de pacotes. E podemos observar que Evonin se encaixa perfeitamente nesse requisito. Quem gasta bastante no jogo, por exemplo, comprando este pacote aqui, tem vários itens que ele iria conquistar rapidamente, entre outros itens que deixa a conta mais forte do que quem não compra pacotes. Quarto, frustração dos jogadores. Para jogadores que não conseguem acompanhar o ritmo dos lançamentos, isso pode levar à frustração e até mesmo ao abandono do jogo, especialmente se sentirem que não podem competir de forma justa sem investir continuamente em novos conteúdos. Isso cada vez mais está se tornando inevitável em Evonin. Se você não tem contas farms ou se você não contrata o bot que Evonin lançou, que é esse cartão mensal de reunir, que te possibilita participar dos rallies que a aliança que você estiver faz constantemente, você irá ficar atrasado em relação a outros jogadores. E para compensar isso, seria necessário que você permanecesse online em sua conta, fazendo ataque a monstros, acompanhando os rallies, coletando recursos, praticamente quase que 24 horas por dia. E logicamente todos nós temos outras obrigações que são mais importantes do que o jogo e não desfrutamos de tanto tempo para poder permanecer online se dedicando ao jogo. Então, se você não compra o bot, se você não usa contas farms, infelizmente você não vai conseguir competir de igual para igual e acompanhar o desenvolvimento das contas que fazem o uso desses meios. Para mitigar esses problemas, os desenvolvedores podem buscar um equilíbrio entre a introdução de novos conteúdos e a manutenção do valor dos elementos antigos, além de oferecer formas para que todos os jogadores, independente de seus investimentos financeiros, possam continuar a desfrutar do jogo. Eu noto que Evonin tem se esforçado para tentar manter os jogadores ativos, porém ainda assim há todos esses problemas que eu citei, como a desvalorização de itens mais antigos que ficam praticamente obsoletos, embora alguns generais estejam sendo aproveitados aqui no Conselho do Estado, mas como eu disse,
os recursos utilizados para liberar especialidades, para poder liberar as estrelas vermelhas, os buffs liberados das estrelas vermelhas ficam inativos. Então, sim, é uma desvalorização de todo o seu tempo gasto, do seu esforço para poder conseguir evoluir esses generais mais antigos. Em compensação, Evony tem lançado novos eventos, novos itens que você consegue ganhar gratuitamente. E também novos generais, como eu citei, o Marco Agripa, o Merlin, a Frigg, você consegue de forma gratuita, basta você se dedicar a alguns eventos para poder obter os itens necessários para desbloquear esses generais. Também Evony tem lançado novos eventos para poder deixar o jogo constantemente atrativo e também gerar lucro para a empresa. Lançou aqui as cartas das civilizações. A gente consegue participar desse evento resgatando o pacote gratuitamente uma vez por dia. Também ganha alguns pacotes quando ataca alguns monstros de nível superior. Então sim, dá para participar desse evento sem precisar gastar. Porém, para jogadores que são mais entusiastas e que gostam de gastar bastante dinheiro, tem sendo ofertado o pacote das cartas aqui. Tem este aqui que custa R$ 57,90. Este outro que traz 10 pacotes de cartas das civilizações custa R$ 569,90. E o problema disso é que para os brasileiros esse valor é bastante alto. Também eu queria falar um pouco antes de finalizar o vídeo sobre essa nova general que foi lançada. Esta general é mais uma general com especialidade para ataque com máquinas de cerco. É a Cristina. Ela possui o pacto. Os generais de ligações para o pacto, 2 deles você consegue comprando por ouro na taverna. O terceiro deles é a Frigg, você consegue gratuitamente ao participar do evento Folia do Banquete. Então isso é bom porque permite que a gente consiga gratuitamente os generais de ligações. Daí vai precisar das pedras de convênio e subir os níveis dos atributos básicos desses generais para poder liberar essas buffs da ligação do pacto. Essa general, quando totalmente ascendida, ela traz de ataque 215%, porém quando em reunião passa a ser 220%. De HP ela traz 145% e de defesa 185%. Ainda traz tropas mortas transformadas em feridas 8% e tamanho de marcha 5%. Se você for utilizar ela como general auxiliar, então somando os buffs do livro que ela traz, especialidades e pacto, que é o que iria funcionar, ela iria ficar com 140% de ataque, 95% de HP e 115% de defesa. Então, tropa, esse vídeo foi para alertar vocês que dá sim para jogar Evony sem a necessidade de gastar tanto dinheiro. Mas, porém, se você não contratar pelo menos o bot para poder acompanhar os rallies, você vai ficar muito atrasado quando comparado aos demais jogadores. Mas isso depende de cada estratégia. Tem jogador que fez a conta e se conforma apenas de participar atacando os monstros e coletando recursos. Não participa de batalhas. Então, para esses tipos de jogadores, o jogo está servindo bem e está sendo ainda atrativo. Porém, se for para jogadores que querem participar e conquistar cada vez mais as batalhas, os itens que tem nas batalhas, infelizmente só é possível se você fizer várias contas e também contratar no mínimo o bot. Como eu não tenho paciência de fazer várias contas, eu trabalho apenas com a minha conta principal. Porém, vez ou outra, como nesse exato momento, eu compro o pacote de reunir, que é o bot que Evony lançou, e utilizo para poder acompanhar os rallies da Aliança. E dessa forma eu consigo uma boa quantidade de recursos por estar participando dos rallies que a Aliança faz. Então, para você se manter atualizado sobre os novos eventos, as novas dicas que eu irei trazer nos próximos vídeos,
Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe os vídeos. Fazendo isso, você me ajuda e os novos vídeos que eu irei trazer vai chegar para você em primeira mão. E por sua atenção, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.